Pronto, então, gente, obrigado pelas falas. Quem gostaria de perguntar alguma coisa? Como é ser mulher? Eu tenho uma pergunta também, mas... Vocês ouviram a pergunta dela, Cláudia e Não. Vanessa? Como é ser mulher nesses ambientes? Ah, Quem quer falar? ameaçador. Vou falar assim bem de forma bem rápida. É ameaçador, é complicado, entendeu? E assim, talvez pense que o nosso grande problema seja só o interno, não é não, tá? É o pessoal que é responsável pela segurança também é complicado. Já cheguei a ponto de me dizerem que sabia onde eu morava e coisas desse tipo, entendeu? É ameaçador. Acho que essa é uma palavra bem, assim, é forte, mas é real, entendeu? A mesma coisa. Teve épocas que eu não podia deixar nada na sala dos professores, sumia tudo, como forma mesmo de ameaça mesmo. A palavra certa é essa. Já fui é, prensada na parede 2 vezes, né? Porque tem que andar com jaleco. No início eu não tinha, e aí quase apanhei de um agente. É muito difícil, muito difícil. E a gente fica muito vulnerável, né? É interessante quando as meninas falam que é mais também da parte dos agentes, porque a gente pensa que a ameaça, né, ela vai vir na sala de aula. A minha primeira vez no Degase, eu tinha 21 anos. Então, 18 anos tinha alguns meninos lá, 19, né? Porque se ele foi pego com 17, vai ter que falar 3 anos, a gente pode encontrar meninos de até 20 anos ali, né? Porque vale quando ele cometeu o ato infracional, né? E aí, tinham meninos que, tipo, às vezes a gente falava, professora, tu gosta da pedra do salo? Pô, se quiser, me chama no WhatsApp. Eles respondem lá no WhatsApp, né? Não deveria uma teoria, mas às vezes respondem. Só que você consegue ainda, no caso dos adolescentes, driblar, né? Tipo, não pode ficar chocada com as coisas, tipo, você é seu machista. Não funciona, senão ele vai se fechar. E ele já está imerso numa coisa que é patriarcal, machista mesmo, então tem que ter um cuidado. Só que quando isso vem da parte dos agentes, é difícil. Na minha pesquisa de dissertação, eu até falo desses marcadores de raça, classe e gênero, e me coloco, eu trago diários de campo, né, fragmento de diário de campo, e coloco uma situação que aconteceu comigo, porque os agentes me chamavam de mocinha. Tipo, eu às vezes dava aula com outros voluntários, né, de educadores populares, e eles faziam, às vezes eram mais novos do que eu desde 2018 lá, a gente de 2020, eles chamavam de professor, de doutor, e eu era mocinha. E um dos diretores das unidades me chamou para tomar uma cerveja enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa. E aí não me chamou, tipo, bora tomar uma cerveja. Aquela cerveja que a gente que é mulher tem, e os caras também sabem qual é a cerveja, qual é a cerveja. E aí é difícil, porque você tem que lidar com a dinâmica de estar pesquisando ali, de estar naquele espaço todo dia e saber que se você se comportar de um jeito X, eles vão te reprimir. Então é uma complicação, assim, tem que ser muito aberta para dialogar com os adolescentes sobre essas situações também. Eu falava para eles, aconteceu isso, tá, não sei o quê, e eles se colocavam, né? Porque são meninos que estão na lei ali do tráfico, e no tráfico, se a tua mulher te traiu, tu corta o cabelo dela, tu mata, se teve... Então, pensar também, né, que tem que partir também desse ponto para desmistificar que é a sociedade machista. Quem mais, gente? Eu tenho uma pergunta que até o Cadu começou a falar na parte da aula, que é o que motivou vocês a trabalhar com esses temas? Cadu não chegou a dar aula lá, né? Ouviram, Cláudia e... Uhum. Sim. Quem quer começar? Quem quiser responder também. Então, no meu caso, eu fui... O que aconteceu? Eu trabalhava já com a EJA e eu tive um amigo que era antropólogo que trabalhava lá
e que me convidou para conhecer esses artefatos. E falou assim, Cláudia, não tem alguma coisa de matemática nessas coisas? Eu falei, cara, tem, vamos conversar. E aí foi o que me levou a estar nesse espaço. E assim, eu desejei estar lá, porque teve uma época que era castigo dentro da Secretaria de Educação. Você quer isolar o professor, você quer botar ele de castigo, manda ele trabalhar na cadeia, entendeu? Mas hoje não, hoje é uma opção, e assim, na minha época foi uma opção. Eu optei, eu quis levar a minha matrícula para lá, eu acreditei e foi isso. Mas de início era por conta do potencial que eu vi nesses artefatos. Eu já trabalhava numa outra escola e ali na Pavuna, aquela região ali, então, vira e mexe, tava confrontos, e eu, na época, pedi para poder permutar e não tinha vaga nas outras escolas, e aí a única que tinha vaga era lá, né, onde eu fiquei, e eu fui para lá, né, fui para lá devido a outras questões também, e juntou tudo, eu fui para lá, mas e aí foi esse desafio que acabou se tornando um grande aprendizado, assim. No meu caso, acho que tem essa coisa de como a gente é construído na infância. Eu tive 2 tios, né, irmãos da minha mãe, que pegaram 11 anos de cadeia. Então, eu lembro de visitar eles até uma certa idade em Bocu. E em 2014 eu tive um irmão, né, meu irmão mais velho, que já é falecido. Ele foi sequestrado, confundido com policiais, foi sequestrado no Chapadão, tomou alguns tiros e depois veio falecer por causa de complicações desse episódio. E aí, em 2016, quando eu entro na universidade, na produção cultural, eu vi que não dialogava com nada com o que eu vivi a minha vida toda, com as violências que eu passei, com as violências que a minha família passou, com o caso que aconteceu com meu irmão. E aí eu comecei a olhar para outros lados. Aí pesquisei um pouco a questão da situação de rua, participei de alguns projetos, até que um dia estava com uma chamada aberta para educador popular dentro do DEGASE, e eu fui para educação popular no DEGASE. Eu não tinha pretensão nenhuma em fazer pesquisa acadêmica, na verdade eu queria pegar meu diploma, eu não queria nem entrar na universidade, eu queria pegar o diploma depois de graduação e ir embora, mas aí acabou que as práticas me levaram à teoria, e eu estou até hoje tentando combater a privação de liberdade. Para mim foram 2 motivos. Assim. O primeiro é que meu pai é um ex-presidiário, então ele ficou preso durante 3 anos antes de eu nascer, mas eu cresci ouvindo ele falar de como era a vivência dentro do presídio. E aí, meu pai é bem mais velho assim, mas ele, quando ele ficou preso, os cursos eram por correspondência. Então, ele recebia uma correspondência do Senac, na época, eu acho que foi o Senac. E aí ele tinha que... Só que meu pai, assim, lê muito mal, e ele tinha muita dificuldade, assim, nesses processos, mas ele conseguiu aprender alguma coisa dentro desses cursos que chegavam para ele dentro da cela. E aí, isso fez com que ele se motivasse a ter uma profissão quando ele saísse. Então, meu pai hoje é pedreiro, e aí isso foi o que sustentou eu e meus irmãos assim, por muito tempo. E aí, na graduação também, eu tive um contato que eu fiz parte de um projeto de extensão aqui da UFRJ, que é para a educação de jovens e adultos. E aí eu via o quão potencial tem e o quão é gratificante trabalhar com essa população que é muito mais velha do que eu, mas me ensina muito também. E aí eu comecei a me interessar por isso. A minha monografia já foi sobre o sistema prisional, né? E aí agora eu tenho dado continuidade nessa ideia. Isso, o seu pai teve preso foi quando? Em que ano, mais ou menos? Vitor, ele ficou preso dos 18 ao 21. Meu pai faz essas contas aí, tá? Não conta não. Matemático. Sou muito matemático, não.
Mas meu pai tem... Deixa eu falar assim, meu pai. Meu pai tem 66. 66. Não. Falando que foi 3 anos antes de você nascer. Não, ele ficou por 3 anos. 3 anos. Ficou por 3 Antes anos. de você nascer. Ele nasceu em 62, pronto. 62 mais 18 dá quanto? Hã? 80. Então ele ficou de 1980 a 1982. Na época não tinha escola mesmo. Não. Então, alguém sabe quando começou essa política? Assim, Vamos Sabe? lá. No Rio, 80, a nossa escola é de 88. Então, antes, porque não era não era escola, né? Tanto é que era assim, era uma iniciativa por parte dos guardas, por parte das igrejas, né? Que iam, ofereciam. O Padre Severino, né? Isso, eram essas iniciativas, pelo menos nos presídios. Aí era o Hélio Gomes, foi o primeiro, tanto é que as escolas dentro do sistema tinham nomes de policiais, né? Depois veio uma política que mudou o nome das escolas. Mas, assim, a nossa escola é uma das mais antigas, né? É escola em presídio. E a nossa escola é de 88. Então, a gente completou 30 anos em 2018, já está com 30 e poucos anos. Então, assim, no Rio de Janeiro, pode-se dizer, Vitor, que é de 67 para cá, mas é daquele jeito. Não é totalmente informal. Totalmente informal. Agora tem a Diesp, né? Hoje tem a Diesp, é uma diretoria que é responsável, como se fossem as metropolitanas, isso é bem recente, é uma política bem recente, que tem aproximadamente 18 anos, que era Coesp e depois virou Diesp, que é como se fosse uma metropolitana dentro da SEDUC. Se eu não me engano, a aprovação de regulação mínima foi em 2009 e 2010. Ocorreu essa aprovação de esse regulamento, que antes eram muito cercados por essas iniciativas estaduais, né? E aí cada estado tinha sua forma de trabalhar, assim como ela disse. Mas, se eu não me engano, foi 2006, 2007, surgiu essa discussão, e aí 2009, 2010 fizeram essa... No caso da socioeducação, o Estatuto da Criança e do Adolescente já prevê, ele já entra já falando sobre o direito do adolescente e da criança privada de liberdade. E ela tem direito à escola ou dentro da unidade, ou ser dirigida para um colégio específico e depois voltar se ela estiver em medida socioeducativa de internação. é isso aí, que ano? O ECA de 1993. Foi quem? 93. Eu acho que a gente pensar sobre isso historicamente mostra o quanto a instituição presídio é uma coisa realmente que tirar aquela pessoa da sociedade mesmo, porque pensamos que a Ana Clara começou a falar no começo da fala dela, né? É uma solução, é uma forma de resolver a questão social que é assim, apaga aquela pessoa completamente, né? Quase como uma execução mesmo. E apaga aquela pessoa, mas não apaga os gastos que aquela pessoa ali dá, porque a gente tem a Angela Davis lá fora, num contexto norte-americano, falando sobre o complexo industrial prisional. E tanto na nossa educação quanto na privação de liberdade no sistema prisional, é uma máquina de fazer dinheiro, de gerar emprego, é uma máquina em função do capital. Então, a gente vê muita gente falando assim, vamos melhorar a situação. Como? Abrindo mais presídios e unidades. E aí você continua falando que vai ter emprego, a população precisa de emprego, e alimentando aquilo ali, e o discurso também, né? Que é muito do menor bandido, aquelas falas que a gente vê na mídia, do balanço geral, de tipo, isso é vagabundo, né? Os crachanós do Wagner Montes, mas nos caras do Playboy, aquela coisa ali que a gente sabe que tem uma demarcação de uma máquina de moer gente preto e pobre, né? É o que a prisão hoje está em colapso. A gente não tem, o Cadu apresentou os dados, né? Não tem gente, não tem vaga para gente. A sociedade está produzindo alguma coisa que ela não está conseguindo controlar. Se a prisão desse jeito, a gente não precisaria mais de prisão. E é muito difícil. Como você falou, eu lembrei da Angela Davis imediatamente.
a partir da sua fala. Assim. Mas os Estados Unidos tem uma coisa agravante que eu acho que é privatizado, né? Sim. Então, já está acontecendo É. muito. Então é uma máquina mesmo. Sim. E é muito difícil pautar esse debate, né? Porque é isso, acho que a extrema-direita se apropria desse debate e leva para aquele lado da índole pessoal, né? Que é o discurso do se você gosta de bandido, né? Assim, quem gosta de bandido. E essa fala, né? Assim, que foca o problema num aspecto pessoal daquela pessoa, né? Ah, aquela pessoa fez isso porque ela é má. Se ela está presa, é porque ela fez alguma coisa que não presta. Esse discurso é muito despolitizante, né? Porque ele desvia. A questão não é essa. Ele desvia a questão, ele desvia o debate da questão. E o debate, independente das pessoas, não é problema nosso, as pessoas são boas ou mais, isso nem deveria ser uma questão. Mas a questão é o que acontece na sociedade que produz. E quando a extrema-direita se apropria desse debate, ela invisibiliza esse tipo de argumento. Né? É um discurso bem hipócrita, Vitor. Se a gente for parar para pensar, e assim, se a sociedade minimamente parasse para pensar, nós não temos pena de morte. Essas pessoas vão retornar à sociedade. De uma forma ou de outra, elas vão retornar. Então, assim, o pensamento mais egoísta de todos, mais egoísta. Pô, como que eu quero encontrar esse cara? Então, que eu permita que ele, o tempo que ele está lá recluso, que ele possa estudar, que ele possa aprender uma profissão, que ele possa retornar dentro do quadradinho que eu, enquanto sociedade, eu acho que ele tem que retomar. Só que o pensamento não é esse, o pensamento é punitivo. Então, vamos punir, vamos fazer, é vingativo, entendeu? E aí a gente entra com Foucault, né? O vigiar e punir, aí com todas as... com todas as questões que Foucault coloca. Então, é punitivo em todos os sentidos, é punitivo ao corpo, aquele ser, seja ele preto, seja ele um pouco mais claro, seja ele retinto, seja ele homem, seja ele mulher, seja ele homem trans, homem, entendeu? Seja mulher trans. Então, assim, é um sistema que é punitivo, e aí a gente começa a olhar que é uma construção, que é algo que a gente, enquanto professor, a gente está tendo esse esclarecimento, tendo essa oportunidade de estar sentado nessa roda aqui, para a gente é um embate, diário, sabe? A colega falou assim, poxa, que bom que você tem todo esse apoio, não sei o quê. Não, é porque os meus 15 minutos eu optei falar da parte legal, entende? Então, assim, não foi fácil, não. Foram marcas e marcas que eu tenho até hoje no meu corpo, entendeu? Então, assim, e cada um de nós aqui temos as nossas marcas também. Mas, assim, foi no meu caso, eu não fui para lá porque foi a Secretaria de Educação que quis me castigar, foi uma escolha minha. E, assim, quando eu ouço de um guarda virar para mim e fala assim: se a merenda para o vagabundo, vai entrar merenda para o vagabundo, vai fazer, não sei para que professor aqui, se o meu filho lá fora não tem professor. E aí eu assim, enquanto ariana, né, enquanto mulher preta, ariana, que já, sabe, bem, falo, meu querido, é só seu filho vir para cá, porque enquanto diretora não vai faltar merenda para o seu filho aqui. Não vai faltar. Não vai faltar. É direito dele ter merenda todos os dias, nem que eu sirva uma, sabe? Ele vai ter. Entendeu? Porque é direito. Então, assim, é isso que ela falou aí, a gente não está ali fazendo favor, a gente não é super-herói, a gente está trabalhando. E eu sempre deixo isso muito claro, a gente está trabalhando, é minha função enquanto professora, enquanto estava em sala de aula, é minha função enquanto diretora garantir. Uma vez a gente teve a visita de um juiz, o juiz perguntou se estava tudo ok com a escola, e todo mundo falando que estava ok. O diretor veio dentro da nossa sala falar que a escola estava ok. Eu falei, não está, a escola não está funcionando. Ele chegou e não veio conversar com a gente, a escola não está funcionando.
E aí ele me proibiu de uma série de coisas dentro da escola, e aí eu falei para ele, chamei ele no canto, e aí tem hora que você tem que se posicionar, não adianta, na hora do embate tem hora que você tem que se posicionar. E ele virou para mim e falou que eu dei um tiro de fuzil nele pelas costas. Eu falei, pelas costas não, pela frente, porque eu sempre conversei com vocês, chamei para conversar, para falar como era que a escola funcionava, e você nunca quis saber. Que a escola, todo mundo fala, é a porta de saída, mas ninguém ajuda essa porta de saída a funcionar, se não é a gente fazer ela funcionar. Então, se você não resolver, a escola não voltar a funcionar, eu vou atrás desse juiz e vou falar com ele que a minha vida se tornou um inferno depois que ele teve aqui. E aí a gente vai ter que resolver isso. E assim, Fora esses embates são diários, galera. Esses embates são diários, sabe? e Tem hora. perigosos até para a gente também, né? Quando começa embate muito, né? A gente fica muito vulnerável também. Vulnerável, sim, mas assim, você tem aquele momento, né? Como toda batalha, tem a tua hora de avançar e você também tem que saber a tua hora de se É, recolher, de segurar um pouquinho a onda. Mas assim, o legal, assim, acho que disso tudo, que a educação no nosso país, ela é feita de embate, sabe? Eu acho que em qualquer espaço que a gente tiver, a gente pode estar dentro de um presídio, dentro da socioeducação, cada um vai ter os seus embates, sabe? Eu trabalhei dentro de uma escola que eu olhei, a primeira sala de aula de EJA que eu entrei, tinha especial, idoso, tinha surdo, tinha tudo dentro daquela sala. E o professor sentado assim, ó, e eu fazendo estágio. E eu passando mal com aquilo, porque ele falava, sabe? Ele dizia a ele que estava entendendo aquele povo todo ali, dizia a ele que estava avaliando aquele povo todo ali, cada um diferente, cada um de um jeito, que a gente que nem falava, que não sabia nem ler, isso numa turma de ensino médio. Eu estava fazendo estágio, eu falei, não. Então, assim, ele estava fingindo que ensinava, eles fingindo que aprendia, e aí? Então, se a gente tem que. Qual é o nosso posicionamento enquanto professor? Qual é o nosso posicionamento em qualquer espaço? Eu acho que assim, todos os espaços a gente vai ter dificuldades, vai ter embates, vai ter. Então, assim, é o nosso posicionamento que vai fazer a diferença, sabe? Eu acho que esse é bem o objetivo da disciplina, né? Discutir para quem é educação, que corpos são visibilizados, que corpos são visibilizados. Nesse caso das pessoas em privação de liberdade, é um caso que é extremo, né? Disso. Eu me acho. doi, Fala, fala. né, rapidinho, só completando aqui, o bom que assim, uma está completando a outra, Ana, né, o professor, Cláudio, quando às vezes eu chegava em sala, né, e aí eles, professora, tá vendo esse agente aqui? Ele matou meu pai, ele matou minha mãe, matou minha família, então isso era bastante doído, assim, sabe? E eles ficavam num momento mesmo de opressão mesmo ali, sem poder fazer nada, porque às vezes o próprio agente para conosco e com os alunos, aí que ficava mais ligado mesmo, e o momento de tensão era tenebroso. Mas como a professora disse, né, por mais esses momentos aí desesperadores, mas a gente sempre tendo um olhar de acolhimento, né? Então eles se acolhiam na gente mesmo, né? E acho que é importante dizer também, né, que esse discurso, como eu falei, que é esse discurso da punição, né, assim, de que quem fez algo errado tem que pagar, é um discurso, como eu disse, que ele despolitiza, porque ele bloqueia o debate sobre o que é a sociedade, o que está acontecendo socialmente, o que a sociedade está produzindo, para focar numa coisa que não deveria ser relevante. E eu acho que também é importante pensar, racializar essa discussão, né? Porque quem é encarcerado são as pessoas, nem tem essa estatística, mas as pessoas pretas, e qual é a porcentagem de pessoas pretas, de pessoas nos Estados Unidos é uma coisa absurda. Assim, no Brasil eu não sei esse número, né? Assim, mas é muito evidente para mim o quanto nesse discurso de que a pessoa tem bandido bom, bandido morto, não sei o quê, é muito mais tolerante para pessoas brancas do que para pessoas negras. Eu tenho um exemplo disso na minha família, né? Assim, porque a minha família, parte de mãe, é bem escrota, né? Assim, é bem, assim, é, bolsonaristas antes do Bolsonaro, digamos. E aí eu tenho um filho da minha prima,
que é um menino assim, morador da Urca, bem filho de classe média alta, louro, de olho azul e tal. E a minha tia, que é a avó dele, e o marido, meu tio, eram bem esse discurso assim, bandido bom, bandido morto, tem que matar, assim, não sei o quê. E esse menino, ele vendia maconha na rua, assim, aquele menino de classe média alta que trafica, né? Assim. Vou fazer uma brincadeirinha. É. E aí, e ele era muito assim, não estudava, não trabalhava, era muito. E um dia ele foi preso. Aí, quando ele foi preso, e ele era conhecido na Urca como um traficante, assim, que vendia. E quando ele foi, então, todo mundo sabia que ele fazia isso. Aí, quando ele foi preso, o discurso dos meus tios, a voz dele, era que tinha um policial que perseguia ele. O discurso era ele, por isso que ele foi preso. E aí, uma vez, numa festa de família, eu falei, mas não era bandido bom, bandido morto? Assim. Então, eu falei lá. Acabou a festa. Sorte de com o irmão. Depois, né? Não, depois teve outra. Aí tem uma outra história que é pior do que essa da outra, que foi a última festa que eu fui nessa mesma casa também. Na próxima leva pipoca, né? E, Na próxima festa eu levo pipoca. vou falar então rapidinho. Não sei, essa história é meio forte. Eu tenho. Não, acho que é até difícil falar, sinceramente, porque é assim, que estava numa festa na casa da minha tia, assim, lanche, né? Aí foi o irmão desse menino que foi preso, o outro. Também é assim, ourinho de olho azul. Eles eram, tipo, 18 anos, nessa época, tem muito tempo isso. E aí ele entrou na festa com uma namorada, assim, uma menina, assim. Aí ele entrou na festa, falou com as pessoas, assim, essa aqui é minha namorada, tal, e saiu. Assim, nem prestei atenção, assim, direito. Quando ele saiu, a minha tia, a avó dele, falou assim, essa aí é só para se divertir, porque ela tem uma corzinha. Ela falou isso. Aí nesse dia, aí eu falei, ó, gente, não dá. Assim, eu vou. Aí falei pra caralho. Aí eu falei, vou embora, não quero mais voltar aqui, não me procurem. A minha mãe estava junto, minha mãe tentou contemporizar, assim. E aí esse foi o último dia que eu fui lá. Foi depois disso, foi depois do Bandido Bom, Bandido Morto. Mas, enfim, eu acho essa história muito pesada. E, enfim, mas voltando à história anterior, né, eu acho que a gente vê muito isso na sociedade, né? Como essa questão da tolerância é diferente, né? Assim, eu lembro também uma outra coisa que aconteceu, já tem muitos anos, não sei se vocês lembram, que era quando uns adolescentes em Brasília tacaram fogo no índio, lembra disso? Quem lembra disso? Lembra? Alguém lembra dessa história? Hã? Isso deve ter uns, talvez, 30 anos. Né? Exatamente. Comparo, né? Assim, com isso. E eles eram assim, eram uns adolescentes, tipo, com esse perfil, uns playboyzinhos assim, de Brasília, filhos de pessoas importantes lá que tinham cargos. E eles estavam de carro, saindo à noite, e tinha um índio dormindo no ponto de ônibus, e parece que esse índio estava esperando, porque foi fazer alguma coisa lá de madrugada, estava esperando o horário do primeiro ônibus para poder voltar para casa, que era numa reserva fora da cidade, assim, e eles tacaram fogo. Viram uma pessoa dormindo no ponto de ônibus e tacaram fogo. E depois eles vêm falar, tipo, se justificando, acharam que era um morador de rua. Essa era a justificativa. Então, tudo bem. Assim. E tinha muito uma fala que era assim, não, eles são meninos de bem. Eles apenas cometeram um deslize, porque eles eram brancos, seriam de classe média,
Então, o branco, filho de classe média, quando a gente fala quem é mal tem que pagar, o que significa esse mal? A gente tem que racializar, não tem como não racializar. Eles tacaram fogo numa pessoa, mas eles eram pessoas de bem. Então, teve todo. O pai de um deles, inclusive, dando entrevista, disse que eles eram apenas crianças. Exatamente. Agora, imagina se fosse um preto favelado que entrasse na casa de um branco e tacasse fogo no branco. O que ia acontecer? Mas estava uma onda aqui há anos atrás, na Zona Oeste, na Zona Sul, de jogar fogo em pessoas que são de rua mesmo. Juntava um grupo de playboy e jogava fogo, né? E é interessante pensar nisso, porque a gente sabe que a sociedade ela é estruturalmente racista, né? E aí tem essa coisa, quando às vezes eu estou falando em alguma aula, eu peço para as pessoas imaginarem uma criança. Imagina uma criança. Agora imagina um menor. Elas falam que elas já racializam esse menor. O menor, ele é um menino preto, descalço, todo no pipo e tal. Esse é o menor. Por isso que a gente, na educação, a gente não usa esse... A gente fala menor no dia a dia. Pô, menor, não sei o que, não sei o que lá. Mas é um termo que está em desuso, porque o menor, ele é carregado de uma impregnação muito forte racial quando vai para a manchete. O filho do engenheiro é o filho do engenheiro, é um menino, é um garoto, e o menor é o menino da favela, da comunidade, né? E aí isso é muito simbólico, né? Muito emblemático. Eu só queria também aproveitar um instantinho só para dizer uma coisa que eu acho importante a gente pensar também, é que quando a gente entra nos espaços, a gente não pode perder nossa capacidade de crítica. Mesmo a gente que se diz de esquerda progressista, no caso, eu me digo de esquerda progressista, então, ali dentro a gente pode cometer erros, sendo de esquerda, sendo de direita, a gente tem que revisitar, porque dentro de sala de aula, o professor já tem uma outra posição, senão daquele aluno. Quando a gente está num espaço de privação de liberdade, onde aquele aluno já tem uma autoestima muito mais ferida, é uma questão de superioridade que fica presente nessa colocação de como os corpos se comportam naquele lugar, como a professora mesmo falou sobre Foucault, a gente tem que ter muito cuidado para não levar nossa crítica, nossa bandeira política como se ela fosse uma verdade também. Eu não estou aqui para transformar ninguém em pessoalista, nem em petista, não é meu propósito, não sou filiada, e eu acho que eles têm que sair ali de um outro lugar e parar para pensar. Então, eu queria também só deixar aqui essa coisa da igreja estar muito presente dentro dos espaços de privação de liberdade, e eu acho que concordo em relação a não só a nossa educação, mas no sistema prisional, não é porque a igreja quer que aquele menino simplesmente conheça Jesus Cristo e salvar. Assim, estou fazendo uma crítica à igreja, não sei como é feito cada um aqui, respeito isso, mas é pensar que a gente tem uma ascensão neopentecostal, tanto nas comunidades do Rio de Janeiro, como também nas unidades socioeducativas e nas unidades prisionais. A gente está falando aí de complexo de Israel, de tráfico ungido. Isso não é bíblico. A Bíblia não fala para a gente ir lá e ungir da parte do Senhor para o cara que está matando, seja policial, seja traficante. Então, o que a igreja ganha também estando naquele espaço? A gente está falando de uma bancada que é da Bíblia, que é da bala, que é do boi, e que está votando para os corpos serem aprisionados, mas tu vai ver um monte de deputado que já fez esquema de rachadinha, Quem é o bandido aqui? O que é o crime? É o que o legislador fala que é crime. E crime quem comete são pessoas pretas e pobres, pessoas negras, de modo geral, para quem quer encarcerar, né? O cárcere ele tem uma cor, né? A gente costuma dizer isso. Então, pensar também, independente se você é católico, ateu, enfim, candomblessista, infelizmente, religião de matriz africana tem dificuldade de entrar nesses espaços, não à toa, tem um racismo religioso ali, e pensar que a igreja também não está ali só como a gente para salvar também. Às vezes a gente fala mesmo, eu vou salvar, eu vou transformar. Por isso que a gente tem que ter cuidado dessa coisa, porque o nosso senso de caridade, às vezes, vai para um lugar que não é o que tem que ser. A gente não faz caridade na educação, a gente exerce, né? Mas eu concordo com o que o Cadu disse sobre a gente se colocar enquanto agente que promove mudança social, né? Que pensa um monte de educação. O Vitor estava falando sobre, não sabia dos dados, de qual era
recorte Racial. racial, e aí eu lembro que eu falei disso na minha monografia, eu estava pensando aqui. O dado é do mapa das prisões de 2021, então isso pode ter mudado, tá? Mas a questão da cor da pele é uma questão de heteroidentificação, de autoidentificação, né? Então acaba que tem muita gente que não se considera preto, mas os dados eram de 65% das pessoas que autodeclaravam, né? Pretas. E aí, se a gente fizer um recorte para a escolaridade desses presos, mais de 65% só tinham o nível fundamental. Então, a grande massa das prisões são pessoas com baixa escolaridade e preta, né? Então, talvez essa justificativa para o grande descaso que existe. E a educação dentro das prisões, ela é vista por parte do corpo carcerário também como um suavizador, né? Então, muitas pessoas enxergam a educação dentro das prisões como algo que vai suavizar a punição do preso. E não é esse o objetivo, né? Não é tornar aquele processo, não é esse o lugar da educação, esse espaço. Então, e aí existe essa tentativa de enfraquecer os profissionais que querem fazer aquele processo cada vez mais efetivo, como é o caso das colegas. Eu tinha só uma perguntinha, eu fiquei curiosa. Qual é a unidade prisional que está levando o público LGBTQI? Tá, é do Espírito Santo, em Viana. Tá. Pensei que Não era no Rio. E aí agora eu descobri que já tem outra em Minas Gerais. Então a gente tem duas unidades. Lá é uma unidade que tem cerca de 300 pessoas, não é grande. É de segurança média e recebe os 3 regimes, né? O aberto, semiaberto, o provisório e o fechado. Tá. Não, é porque eu pensei que era aqui no Rio. Eu falei, não, gente, tem alguma coisa... Inclusive, assim, lá é uma unidade de referência, eles são bem premiados e tal. Mas eu já fiz uma reunião com a diretora da população LGBT aqui do Rio de Janeiro. E, assim, tem um abismo entre os projetos. Assim. Pelo menos da forma com que eles falam. Lá tem, inclusive, tem uma população dentro dos presídios que se denomina o povo de Israel. Então, tem muita influência da igreja também, né, dentro desse espaço aqui no Rio de Janeiro. E uma dificuldade de entrada muito grande, assim. Então, essa diretora ela foi receptiva na reunião que eu tive com ela, explicou, mas, assim, uma dificuldade de informações, por exemplo, de se obter informações a respeito de como são as políticas, como as pessoas funcionam, coisa que na reunião com o diretor do presídio lá do Espírito Santo isso não aconteceu. Ele fez questão de falar exatamente como que funciona, como que ocorre, por exemplo, a entrada e saída de drogas dentro da prisão, coisa que quando eu tive a reunião com a representante do Rio de Janeiro, ela não quis falar sobre isso, não deixou isso. Mas ele falou das estratégias que os presos têm para entrar com drogas e sair, o que eles têm feito para tentar diminuir isso. Outra coisa também que dentro do presídio LGBT existe uma necessidade de um apoio psicológico muito grande, porque as pessoas LGBTs elas não têm o apoio da família. Então, enquanto num dia de visita, num presídio masculino tem, sei lá, 1000 visitas, num presídio LGBT tem 20. Porque as pessoas elas são realmente esquecidas pela família. Então, eles precisam ter um grande número de automutilação dentro dessa população, né? E aí, uma medida que eles tomaram, por exemplo, dentro desse presídio para acabar com a automutilação, mas reduzir em boa parte foi unir os casais. Porque dentro do presídio LGBT tinham casais, pessoas que se relacionavam ali dentro. E aí ele percebeu que algumas pessoas se mutilavam para chamar a atenção da gestão, né? E aí, em conversa com eles, escutando o que ele poderia fazer para melhorar, eles falaram, não, a gente queria muito morar junto, ficar na mesma cela que a pessoa que a gente se relaciona. E aí, não, então vamos fazer isso. E aí, ele reduziu em mais de 70% os casos de automutilação. Existem pessoas que se mutilam não por essas razões, por outras elas continuaram fazendo isso, mas já reduziu bastante esse número. Assim, tem muitos projetos lá, eles acabaram de inaugurar um salão de beleza dentro do presídio, que chamam de espaço divas, e aí utilizam os conhecimentos dos próprios presos, né, porque as pessoas têm história antes da prisão, isso não pode ser apagado. Então, eles
trazem esse momento para um salão de beleza. Outras pessoas que têm facilidade de comunicação. Eles criaram uma rádio lá, Rádio Purpurina, o nome, e aí isso ajudou muito também para trazer as informações. Então, lá eles discutem a respeito da prevenção contra HIV, a disponibilização de camisinha. Então, dentro de cada galeria, né, das células, que a gente chama aqui, mas lá eles chamam de galerias, que tem. E aí tem um radinho, né, uma caixinha de som para as pessoas escutarem o que está sendo discutido. E aí é importante também falar a respeito dessa rádio, é que muitas vezes os presos não querem só falar de prevenção à doença, dessas questões que, quando a gente pensa nessa população, a gente sempre associa, né? Então, falou de população trans, está falando sei lá, tratamento com hormônio, ou de AIDS, ou de qualquer outra coisa. Não, as pessoas elas têm outras pautas. As pessoas elas têm outras coisas para serem alcançadas, elas querem falar e ouvir sobre outras coisas. Então, eles tentam sempre trazer um convidado para falar. E aí, eles mesmos que perguntam, o próprio diretor já foi um convidado. Então, é bem legal, assim. Eu quero começar a pesquisa nesse lugar para entender uma boa referência, para ter uma boa referência, mas para uma futura tese de doutorado, eu acho que é importante também a gente... É igual o estágio da faculdade, que a gente faz primeiro no CAP, e aí depois a gente vai para outra unidade para ver como é que funciona de verdade. Como é que funciona de fato a realidade, é exatamente isso que eu tenho. Não, porque eu estranhei, eu falei assim, não, é porque aqui no Rio é muito diferente, né? Então, eu assim, pensando, falei, não, eu falei, vou perguntar, porque aqui no Rio a unidade onde eu trabalho é seguro. Antigamente chamava Povo de Israel, mas hoje é assim, pelo menos lá no galpão, é o Galpão da Quinta. E o Galpão da Quinta ele é conhecido justamente por receber um grande número do público LGBT. Então, de mulheres trans. Então, assim, aí eu falei assim, mas, ué, já tem unidade? Eu acho que teve uma discussão lá por conta da SEAP e alguns não aceitaram, não teve isso. Aí eu pensei que eu tivesse perdido alguma coisa. Mas é isso. Então, vamos fazer uma pergunta. Eu acho que eu bem aqui trabalha ensinando dentro das unidades regionais. Qual é o vínculo dessas pessoas com são funcionárias, elas são funcionárias públicas, ou elas podem ser bolsistas de algum programa? Quais são as possibilidades para quem quer ou pretende vai trabalhar? No caso da socioeducação, tem concurso, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é a Secretaria de Estado. Aí a SEDUC é responsável por esses professores que são enviados para o DEGAS. É concurso, o professor concursar. Mas são funcionários da SEDUC. Isso, que estão alocados ali. Alocados em qualquer escola estadual, inclusive nas unidades. Isso, exatamente. Mas no meu caso, eu nunca estive pela SEDUC. Eu estive no DEGAS voluntariamente, através de movimentos sociais. Um deles é o Emancipa no DEGAS e o outro é Escrevivendo a Liberdade. E aí, voluntária, eu não recebia para estar lá. Só comecei a receber em 2021, quando eu virei bolsista da universidade, aí pesquisando lá, né? Mas não recebia, o DEGAS não me pagava para estar ali, né? Eu tirava da minha bolsa e ia para lá também fazer pesquisa. Mas até separava isso, porque eu não me sentia muito à vontade em estar como movimento social e estar pesquisando também. Acho que é um lugar já de muita identidade ideológica, política, está muito enviesado. Só que tem como entrar em outras formas, porque, como a gente estava dizendo, como tem esse descaso, né, abre-se algumas portas, principalmente se você é de igreja ou se você é vinculado à universidade, aí tem mais sucesso, né? Por exemplo, o Escrevendo a Liberdade agora ele é um projeto de extensão vinculado ao UERJ, porque a gente viu que quando a gente entrou lá sem a extensão, só voluntariamente começaram a travar nossa entrada. Então, a gente procurou uma professora parceira que toca um projeto na UERJ chamado Cárcere Universidade, e aí ela falou, tudo bem, você pode virar um braço aqui, a gente faz atividade de extensão para ter uma carta de entrada no DEGAS, né? Que às vezes não deixam entrar. Foi o que aconteceu quando teve o caso, não sei se vocês viram, em 2022,
das meninas que foram violentadas sexualmente por agentes dentro da unidade de interação feminina, do DEGAS. Uma engravidou, inclusive, uma agente. Então, eles começaram a proibir todos os movimentos de entrarem ali, porque era um lugar onde as meninas podiam falar sobre essas violências e isso dá denúncia, né? Dá problema ali dentro. Mas, atualmente, o Emancipa no DEGAS ainda continua ali, só que é uma força política muito próxima ao pessoal, né? E aí consegue entrar assim. É difícil você ver assim, vamos se juntar aqui e vamos entrar lá no DEGAS. Tem que ter um negócio ali. Quem vai responder por vocês aqui? O que é também plausível, né? Porque se todo mundo pudesse entrar ali, tem que pensar também na qualidade da educação que é enviada, né? Não pode ser qualquer coisa, só porque está na falta. Acho que pela SEDUC tem quando você faz. Acho que o Bruno passou por isso, tem as duas modalidades. Quando você vai fazer o concurso, você pode escolher, por exemplo, agora, abrir contratação temporária para trabalhar na SEDUC. E aí tinha essa modalidade, de trabalhar em unidades divisionais ou socioeducativas, ou trabalhar na educação regular. Então, eu acredito que quando abre um concurso digital e tudo mais, concurso público, sem ter contratação, também deve ter essa diferença. Mas, pelo que a Cláudia falou, também pode acontecer dessa transferência ao longo da sua carreira, né? Não, é assim, ó. Hoje, atualmente, uma pessoa, a educação formal escolar no Rio de Janeiro, dentro do sistema, seja ele socioeducativo ou prisional, é SEDUC. Então, aí você vai fazer o concurso da SEDUC. A gente, quando vai fazer o concurso, lá nos anexos, lá do edital, você escolhe a metropolitana para a qual você vai trabalhar. E a DIESP, que ela é responsável pelas escolas em privação de liberdade, seja ela DEGAS, seja ela em prisões, ela é uma regional. Então, assim, tem a Metro 1, 2, Serrana, etc. Também tem a DIESP. Aí a pessoa faz a opção, eu quero trabalhar na DIESP. A grande questão é que a DIESP ela não é geográfica como as outras metropolitanas. Né? Não é abrangência geográfica. A DIESP ela trata das escolas nesses espaços de privação. Ou seja, eu tenho DIESP em Campos, porque eu tenho cadeia em Campos, eu tenho DEGAS em Campos, eu tenho DIESP em Nova Friburgo, porque eu tenho uma socioeducação em Nova Friburgo, eu tenho em Volta Redonda, eu tenho em Bangu, eu tenho no Rio, aí na região de Benfica, São Cristóvão. Então, a metropolitana DIESP, ela não é geográfica como as outras. Metro 1, Nova Iguaçu, ali, aquele pedaço... Não é, ela é diferente. Mas a forma do concurso é feita pela regional. E aí você escolhe a regional e faz concurso. Acho que hoje, inclusive, na prova, antigamente não tinha questões que abrangesse a educação do sistema, mas hoje, na prova, tem questão algumas questões de prova que abrange situações do sistema. Então, pessoal, mais alguma questão? Qual conselho ou dica que você falaria para alguém que tem vontade de se voluntariar? E aqui tem algum? Para trabalhar, no caso, como ela, né? Eu diria, não se assuste, tenta entrar ali, entendendo que são pessoas que elas amam, elas querem falar sobre outras coisas que não seja só a privação de liberdade. São meninos que querem falar de poesia acústica, às vezes mais do que querem falar de racionais, porque eles já vivem esse contexto muito forte da violência, então às vezes eles querem falar de reciclagem. E tu vai ver, durante a tua experiência, quando você encontra um homem negro, você vai se identificar muito mais com aqueles meninos do que dentro dos espaços brancos que você esteve na universidade. A identificação é assustadora. Assim, às vezes eu falava, sei lá,
não sei não rola. Pô, você não pode falar rola, não. Rola, tá doido, agora é rola, não sei. É verdade. E o pessoal perguntava quando eu falava que era de Santa Cruz, pensava assim, Santa Cruz da Serra, Santa Cruz do Rio de Janeiro, e eles têm uma dimensão de território, de música, sabe, de vida. Garotos de 17 anos que já trabalham desde muito tempo, que cuidam de irmãos, assim, uma realidade que é triste, mas que às vezes se aproxima muito mais da nossa do que a que a gente vê de professores e de pessoas que excluem, que estão na Zona Sul, não, eu sei que você é uma da Zona Sul, agora estou falando do Vida, né? Que não abrem espaço para isso. Mas esse espaço branco mesmo não é do morador da Zona Sul? Sou, mas o Catete, que é uma Zona Sul mais light. Mas dizendo assim, esse espaço assim que, não é legal vir assim. Não, olha, primeiramente, essa escrita aqui não é boa. Você está na quarta série, você está na sexta série, você está no ensino médio. Coisa que a gente escuta na faculdade. Tem esse tipo de discurso que é um discurso elitista, branco, excludente, é disso que eu estou falando. Estou falando desses professores que são aliados, entende? E aí, tipo, tu vai ter um choque. Porque quando eu entrei lá, eu pensei que eu ia ver, tipo, garotos enormes que queriam botar a lapiseira no meu pescoço e tal. E tu vê eles falando de pipa e bolinha de gude. Eu me senti envergonhada. De entrar ali e pensar, tipo, que a gente vai com uma cabeça assim, caraca, eu vou fazer diferença. Hoje eu vou libertar quantos? 4. Agora a minha educação, Paulo Freire, aqui eu vou... Era assim. E aí quando eu percebi que não, sabe, que a gente tem que pensar dentro da nossa realidade, qual a realidade deles, não ensinar para eles, mas aprender com eles, aí faz muita diferença. Então, assim, vai aberto para se identificar mais do que se diferenciar, sabe? De se aproximar mesmo, porque o crime, o ato infracional fica bem... A gente não está falando que matar é legal, praticar é legal, mas você começa a entender o que tem na totalidade daquele indivíduo, como o Cadu disse. Ele é muita coisa antes. Ele é flamenguista, ele é menino, ele é soldador de pipa, ele é jogador de futebol, ele é pai. Não é uma história única. Exatamente. Perigo da história única. Exatamente. A gente já falou sobre isso em alguma outra aula aqui, que eu não lembro. Maneiro. Eu vou precisar sair, que a instituição está fechando. A gente Mas já queria saber se alguém tem alguma dúvida, de eu perguntar alguma coisa. Não, né? Então tá, valeu. Muito obrigada a todo mundo aí, obrigada pela roda de conversa. Parabéns pelo nosso dia, né? Dia dos Professores. Obrigada por mais o convite, né, Aninha? Terceiro ano aqui, juntas. Salvador. Venha me visitar, venha. Pode vir, estão todos convidados. Muito obrigada, viu, Vitor? Cláudia, professor também. Obrigada pelas contribuições. Fiquem com Deus, gente. Obrigada. Bom, eu... Vou abrir daqui a pouco. Cláudia, Oi, quer falar alguma coisa ou não? quero sim. Só para eu finalizar, eu vou também precisar sair, Vitor. A gente já tinha conversado, mas eu quero agradecer. Não sei se vocês estão me ouvindo direitinho. Quero agradecer a galera aí. E, assim, dizer que é muito bom. Queria poder, na minha época que eu estudava, ter esse momento, mas, assim, é muito bom ele estar chegando, e está chegando pelas ciências exatas, porque as pessoas muitas vezes acham que quem trilha o caminho das exatas não pensa, né? Não dialoga, não pensa o social, não pensa o humano, não pensa o dia a dia, né, do outro. Então, assim, eu quero te agradecer também pelo convite, agradecer aos meus companheiros aí de roda, de conversa, né? Parabenizar também a todos pelo nosso dia. É um cheiro. Vitor, nessa apresentação aí tem o meu e-mail, se alguém quiser falar alguma coisa. Posso compartilhar com eles, então. Pode sim. Tá bom? Obrigado, valeu. Tchau, Obrigada, gente. Tchau, um beijo.
Tchau, o prazer foi todo meu. Beijo. Valeu, beijo. Então, para encerrar, vocês querem. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, se querem falar para encerrar algo. Foi muito legal a discussão, importante. Só quem quiser pode procurar por e-mail, WhatsApp, se interessou. Isso aqui é um ponto de partida, ninguém vai sair daqui abolicionista, pensando você colocar um assunto e tá tarde, à noite, a gente está cansado. Mas assim, se ficou alguma coisa, quem sabe, né? Outros pesquisadores estavam falando no intervalo sobre a falta de pesquisadores que aliam temáticas à privação de liberdade, a matemática, a privação de liberdade, a produção cultural, a privação de liberdade. Agora, ver o Cadu, assim, para mim, me dá uma coisa da esperança também, tá? No mestrado eu vou ver, talvez talvez não, com certeza, no doutorado, daqui a uns anos, um professor preto na universidade falando sobre isso, na matemática, e isso tem muito significado, é isso que faz sentido. Obrigado. Eu queria agradecer também. Confesso que eu particularmente, né, acho que você também compartilha um pouco disso, mas a gente acaba, por muitas vezes, achando que os lugares que a gente vai ocupando, a gente não merece estar ali. E aí, quando o Vitor me chamou para participar dessa roda de conversa, eu fiquei muito inseguro, assim. Briguei até com o Bruno, porque eu falei, foi você que falou meu nome, não é para você ter falado. Mas a nossa mente tenta sabotar a gente, né? E por muito tempo a minha mente também tentou fazer com que eu acreditasse, por várias coisas externas e internas também dentro de mim, e aqui não era meu lugar, assim. Eu não vou voltar a falar isso, que eu acho que é muito importante. Acho que 50% da minha graduação eu era telemarketing, então eu trabalhava o dia inteiro de telemarketing, chegava aqui exausto. Eu não aproveitei as disciplinas na totalidade delas, eu dava o que dava para dar. Então, e às vezes o que eu entregava, o meu 100% não era suficiente. Então, eu tive muitos fracassos aqui. A UFRJ foi um lugar que me gerou muitos fracassos, mas eu resisti, gente. Eu falo isso olhando no olho de cada um de vocês. Acho que a gente precisa de pessoas ocupando esse espaço, não para dizer que a gente venceu, porque não é isso, não é esse o meu discurso, não quero que vocês pensem que ele sofreu, mas não é isso. É entender que a gente vai sofrer, é inevitável. Não é meritocracia. Não é meritocrático, não é isso, não é meritocrático. É pensar que é possível. É isso, é possível. Pode demorar mais tempo. Eu reforço a questão do tempo, porque às vezes a gente olha para o lado, na matemática, pessoalmente. Está ali fazendo, sei lá, cálculo 1, seu amigo que entrou com você já acabou os cálculos. Para mim foi assim. E entender isso que, cara, essa pessoa ela não vai demorar 2h30, 3 horas para chegar em casa. Ela não ficou o dia inteiro escutando a ligação ao telefone, tendo que vender, aturando o cliente. Ela não passou por isso. Ela não veio de uma escola que não teve professor, no meu caso. Não veio, não aconteceu isso. Então, você vai demorar mais tempo para chegar. Você vai. Mas uma hora vai acontecer, tá? E espero que vocês tenham entendido isso de fato e me coloco à disposição também para se quiser conversar, se quiser tirar dúvidas de matemática, não sei se, dependendo do conteúdo, a gente se esforça para lembrar. Assim. Mas é isso, eu estou aqui, eu passei por isso, eu sentei aí, não tem muito tempo, e me coloco como parte de vocês, verdade. Se precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. E mais uma vez, obrigado, professor, por reconhecer essa voz em mim nesse momento. Legal. Eu acho, só para reforçar a fala do Cadu e também na Clara sobre esse aspecto, eu acho que mais do que pensar que é uma possibilidade estar aqui dentro, eu acho que tem que tomar posse desse lugar, tem que invadir mesmo. A universidade tem que ser invadida, tem que ser retomada, né? Porque eu posso dizer que eu estou aqui como professor há 32 anos. E a UFRJ mudou muito nesses anos, assim, melhorou muito nesse sentido do acesso mais democratizado, etc., especialmente aqui na área de exatas, né? Assim, estava até comentando já que eu dei aula de engenharia no período passado, depois de 30 anos depois,
quando eu entrei na turma, eu tive uma surpresa, até me emocionei, assim, que é outra engenharia, em termos de muito mais pessoas negras, muito mais mulheres. Quando eu dei aula em 1993 na engenharia, era só homem branco na engenharia. Então, eu acho que a UFRJ mudou muito, mas ainda tem que mudar muito. Porque, apesar da democratização do acesso, a UFRJ, institucionalmente, ainda é uma instituição muito elitista. Porque grande parte dos professores não entendem quem é o público da universidade, então tem práticas que excluem as pessoas, né, que não levam em consideração isso que o Cadu falou, que aquela pessoa leva 2 horas e meia para chegar em casa, ou que trabalhou no telemarketing, ou que trabalhou de várias maneiras, e que está ali, apesar do cansaço, etc. As pessoas não pensam isso, culpabilizam os alunos. Assim, então, tem na cabeça uma concepção de universidade que é para gente que não precisa trabalhar, para gente rica, de classe média mesmo. E a estrutura institucional da UFRJ também é assim. Só para dar um exemplo, ano passado foi lá, isso que é na casa, foi lá no outro prédio, naquela sala Salão 9 da CCMN, que tem uma estrutura melhor assim, de videoconferência, a gente fazia lá. Aí esse ano eu fui perguntar lá, todo ano já eu faço lá essa disciplina, aí eu fui perguntar lá, aí a coordenadora do Centro Cultural lá falou assim para mim, não, a gente teve uma redução de pessoal, e aí a gente teve que cortar, a gente não está mais atendendo noturno. Aí tudo bem, ter uma redução de pessoal eu entendo, mas eles pensam em cortar o quê? O noturno. Por que eles não cortam em dia da semana? Tem uma redução de pessoal, agora não vai mais funcionar sexta-feira. Porque o curso noturno ainda é pensado como uma coisa periférica na universidade. Assim. Se tem que cortar alguma coisa, primeiro vai ser cortado no noturno. Entendeu? Então eu acho, eu estou falando isso para dizer, não é para desanimar ninguém, é para dizer que a maneira de transformar isso é tomar posse. Assim, é reafirmar que esse espaço aqui é todo mundo, né? Que esse espaço aqui não é só dessas pessoas, entendeu? Então, quando acontece isso, tem que denunciar, tem que desnaturalizar, enfim. Acho que é isso. Então, valeu, gente. Mais alguma coisa? Obrigada.